Fala vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês acerca de um vídeo que eu vi. Só que antes eu quero mostrar algo aqui para vocês. Acabei de ler a palavra, meditando nela, né? Aqui está a Bíblia. O que eu faço? Geralmente eu pego essa minha Bíblia aqui, eu vou lendo, e pego as referências dela que eu estou lendo e vejo nessa outra Bíblia aqui, ó. E aí facilita a minha leitura. Eu estou assistindo agora a minha aula com o professor Kleber Paixão acerca das Sagradas Escrituras e também depois eu vou fazer um vídeo acerca desse livro aqui, ó, O Livro dos Mártires, de John Foxe. Esse livro mostra a história dos primeiros cristãos e o que eles sofreram para que hoje nós pudéssemos ter uma liberdade de poder cultuar e professar a fé cristã livremente. O que aconteceu, que os pagãos fizeram, as pessoas que não eram cristãs da época, os governos, os imperadores, os reis, o que eles fizeram para poder tentar minar essa fé e depois o que também a Igreja Romana da época fez sob influência de diversos governos para que a fé cristã também, e aí divide um ramo, né? E a fé católica, que é um ramo do cristianismo, e tinha também a fé protestante, que também é outro ramo do cristianismo. Então, os dois meio que entraram, meio não, entraram em guerra. E esse livro ele conta os relatos que aconteceram de perseguições que os cristãos eles sofreram. Cara, eu falo para você, literalmente crueldade e barbaridade. E é praticamente um documento, né? E que quando a gente tem acesso, a gente começa a entender um pouco mais acerca da história. E isso é de suma importância. Só que o vídeo de hoje é acerca de um vídeo que eu vi, um influenciador bastante famoso, falando que, na opinião dele, o pobre, ele não precisava de conhecimento, ele não precisava de cultura, ele não precisava de ter acesso a mais educação. O que o pobre precisava, que o problema dele que teria que ser solucionado era a falta de dinheiro. E nas palavras dele, ele falou que o pobre precisa de dinheiro. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando justamente acerca disso, de que o pobre tem alguns comportamentos que acabam muitas das vezes mantendo ele na pobreza e que se ele receber muitas das vezes algo a qual ele não está preparado, ele acaba se autodestruindo. Quando nós observamos a maioria das pessoas que ganharam na loteria, essas pessoas, depois de alguns anos, elas tornaram para um estado pior do que quando elas não tinham praticamente nada. Por quê? Porque essas pessoas não entenderam e não aprenderam como administrar aquela quantia de dinheiro que elas receberam do dia para a noite. Se nós fazermos um exercício hoje de ir em uma comunidade carente e entregar R$ 1 milhão na conta de cada pessoa morador daquela comunidade, as primeiras coisas que essas pessoas iriam fazer era pensar em quê? Eu preciso gastar esse dinheiro. Eu preciso comprar minha casa, eu preciso comprar um carro, eu preciso fazer festa, eu preciso muitas vezes fazer uma reforma, eu preciso comprar roupa, eu preciso comprar celular, eu preciso gastar, eu preciso ir no restaurante caro, eu preciso fazer festa. As pessoas elas pensam em como gastar esse dinheiro. E daqui a 1, 2 anos, essas pessoas estariam no mesmo estágio. E ainda tem vários estudos que comprovam que, através de próprias experiências e experimentos, que a maioria das pessoas elas acabam não comprando, muitas das vezes, nenhuma casa para ela, ou para o pai ou para a mãe. Muitas das vezes, as pessoas, quanto mais jovem, as decisões são muitas das vezes sem reflexão. Essas pessoas acabam gastando dinheiro com bebida, com festas, com mulheres, com a vida extremamente extravagante. E aí, depois, quando o dinheiro acaba, essas pessoas voltam para um estado muito pior. Então, quando eu observo tudo isso, por eu já viver numa realidade, eu já vivi numa realidade de falta de praticamente tudo, e eu sei o comportamento de pessoas que estão lá, porque eu saí de lá, eu estou colocando toda a minha força, minha educação para sair também desse status junto com vocês. E eu sei que a mentalidade da galera que está na pobreza é de gasto.
Se você dá um dinheiro para essas pessoas, pouquíssimas delas, uma em 1 milhão, vai pensar em comprar um curso para aprender sobre algo que vai mudar a vida dela. Há um tempo atrás eu fiz uma pergunta para uma conhecida minha. Eu falei, fulana, se você tivesse hoje todo o dinheiro do mundo, o que você faria? E simplesmente a pessoa respondeu dentro das capacidades, da inteligência que ela tinha. Ela falou, eu viajaria o mundo, eu gastaria, eu ia no shopping, comprava isso, comprava aquilo outro, fazia um cruzeiro e tal, e falou bastante coisa. E aí ela perguntou para mim, Michael, então, e o que você faria? Eu digo, olha, é simples, o que eu gosto de fazer, e daí expliquei para ela, que está mais voltada essa questão de impactar a sociedade, de transformar a realidade dos meus pais, porque o homem tem muito disso, tá? É algo inato no homem querer mudar a situação do seu pai e da sua mãe, financeiramente, da sua família. Então eu falei para ela, tal, o que eu gostaria de fazer, e daí ela meio que ficou um pouco impactada, porque ela falou, caramba, quanto que eu fui egoísta nesse meu pensamento? Eu falei, não, na realidade você só me deu uma resposta das informações que você tem no momento, entendeu? E de acordo com a criação que você teve. Por exemplo, o número de filhos que uma pessoa tem vai influenciar no comportamento, na formação do caráter dessa pessoa. Geralmente, quando a pessoa tem um filho só, esse filho ele cresce tendo toda a atenção somente para ele. Então, ele se torna muitas das vezes uma criança que está acostumada a ser o centro das atenções. E se haver um rompimento nessa família entre o pai e a mãe, essa criança ela cresce sem uma referência ou masculina ou feminina, e aí a atenção, tanto de um quanto do outro, principalmente se o homem for embora, a atenção é redobrada para essa criança. Então ela está acostumada a tudo girar em torno dela. Só que quando você tem muitos filhos, e no meu caso tenho muitos irmãos, o que acontece? Você não tem uma atenção exclusiva para você. Então cada um tem que aprender a se virar o mais rápido possível para poder sobreviver, porque os seus pais já deram o que você precisava, que é o quê? A vida e a provisão que ele está dando até certa idade de você comer, ter um teto, então você tem que se virar para poder ajudar em casa. E principalmente quando você está numa realidade de financeiramente escassa. Você é alguém pobre. Você tem que trabalhar o quanto antes. Até determinada idade, seu pai vai lhe sustentar e sua mãe, mas depois ele já introduz em você que o homem tem que trabalhar. Então, desde cedo, nós somos moldados a trabalhar para ajudar em casa e assim conseguir sobreviver e formar a nossa família. Então, as respostas que um homem vai dar é totalmente diferente do que uma mulher vai dar. A resposta de um filho único é diferente da resposta de um filho que teve vários irmãos. Então, muda muito essa questão de contexto. Mas trazendo para essa reflexão é que, de fato, o pobre ele não necessita de mais dinheiro. Antes de você dar dinheiro para um pobre, você precisa entregar para ele o conhecimento. Para você que está assistindo esse vídeo, se você não entender que o conhecimento é que vai livrar você e a sua casa da ruína, não adianta brotar na sua conta R$ 1 milhão. Porque se você não tem conhecimento, você vai gastar com droga, você vai gastar com bebida, você vai gastar com mulher, você vai gastar com festa, você vai gastar com jogo e você vai se afundar. E é muito provável que você possa virar até mesmo um morador de rua se você não tiver uma estrutura necessária para poder administrar tudo aquilo que você recebe. Porque você não teve maturidade suficiente para aprender, você não foi instruído, você não foi formado a entender que o conhecimento é que vai te ajudar, que vai fazer você sair do status que você está hoje. Quando eu leio a Bíblia fala muito a respeito disso, principalmente em Provérbios. Busca o conhecimento. Invista tudo que você tem em conhecimento. Por quê? Essa mesma informação eu coloquei em vídeos passados, falando acerca de que se você está numa roda de pessoas que buscam conhecimento, as informações, os conhecimentos que vai chegar até você pode libertar a sua vida, pode libertar a sua casa, pode libertar a sua família. Do contrário, também é válido. Se você está numa roda de escarnecedores, são pessoas que só fofocam, falam mal dos outros, arrumam confusão, causa discórdia e só falam de coisas vãs, automaticamente, na hora da adversidade, você vai ser o quê? Destruído por falta de conhecimento. Entendeu? Esse que é o ponto aqui. Então a realidade é que, antes de entregar um dinheiro para o pobre, é preciso instruí-lo no conhecimento. Porque se o pobre não tiver o conhecimento, você pode dar R$ 1 milhão para ele. Ele vai dar um jeito de torrar tudo e ficar sem nada. Porque a mente dele está programada para gastar. É diferente. Quando você entrega para um pobre, ensina para ele ler, ele estudar,
Você fala, ó, se você estudar, você vai sair disso aqui. Quando ele aprende acerca disso, e principalmente algo fundamental, aprende acerca de emoções, aprende acerca de espiritualidade e aprende acerca de como funciona o dinheiro dele, o dinheiro, como esse vídeo se trata especificamente nessa questão da reação que eu tive a essa pessoa influente falando acerca disso, o pobre precisa aprender a lidar com o dinheiro. Se ele não ler, se ele não ouvir, se ele não aprender a como lidar com o dinheiro, não adianta, ele vai continuar sempre no mesmo status. E aqui eu não estou falando, por exemplo, de você vai começar a investir e tal, não. A pessoa, mesmo sendo pobre, que aprende a equilibrar toda a sua renda e fazer sobrar nem que seja 50 centavos, R$ 1 no final do mês, se essa pessoa que muitas das vezes não consegue juntar nada, ela conseguir juntar essas pequenas quantias de moedas e de dinheiro, ela vai começar a adquirir na mente dela caminhos neurais que vai fazer ela entender como que funciona essa questão de gastar o suficiente e fazer sobrar esse pouco, e esse pouco, nem que seja 50, R$ 1, R$ 2, ela vai colocar em algumas aplicações para ela entender como é que funciona. Foi assim que eu comecei, pegando 2, 3, 4, 5, 6, R$ 10 que sobrava e colocava em aplicações financeiras para ver como que aquilo iria render e como que o meu cérebro iria capitalizar toda aquela informação. Depois que eu aprendi isso, eu tomei coragem para poder colocar valores maiores. E hoje, praticamente, eu não tenho muito medo nessa questão. Claro que perder dinheiro é chato, porque você vende o seu tempo em troca desse dinheiro. Só que você entende que se você está adquirindo conhecimento, o dinheiro vai ser o meio de troca para você adquirir o conhecimento. E aí, com o conhecimento necessário, se você perder dinheiro, vai ser um aprendizado para você. E quanto mais cedo você errar, a sua chance de errar no futuro e causar um dano maior, ela vai sendo reduzida, porque você está aprendendo o quanto antes. E a reflexão que eu deixo para você é, meu irmão, o que você precisa na realidade é o conhecimento. O que nós precisamos é o conhecimento. É a informação que vai chegar até nós e como nós vamos utilizá-la a nosso favor para que a gente possa mudar a nossa realidade. E eu não falo de ficar milionário, trilionário, não. Estou falando de você conseguir dar uma condição de vida melhor para você e para a sua família. Essa é a realidade aqui. Não caia nesse conto de que favela venceu. Não caia nesse conto de que você vê muitas das vezes influenciadores famosos falando que você vai ficar rico rápido. Se nós não tivermos o conhecimento necessário, a longo prazo a gente não consegue subsistir. A gente acaba o quê? Sobrevivendo. O famoso assando e comendo. Você caça de manhã, assa à tarde e come à noite. Então, é literalmente isso. E a partir do momento que você entende que o conhecimento ele vai te libertar, a verdade ela vai te libertar, e você consegue aprender dentro da sua limitação, existe um método de aprendizado para qualquer pessoa. Nós aprendemos através de canal de aprendizado. Cada pessoa tem uma forma de aprender. Tem pessoas que aprendem riscando, fazendo, desenhando. Tem pessoas que aprendem quando ela está o quê? Vendo. Tem pessoas que aprendem quando ela está ouvindo. Então, você precisa entender e identificar da melhor forma como você aprende. Se você aprende através de podcast, você aprende através de filmes, séries, se você aprende através de ler, de escrever, no presencial, à distância. Quando você começa a aprender esse tipo de coisa, facilita o teu aprendizado. Às vezes nós achamos que nós somos burros. Por quê? Eu sempre falo que da minha classe, na época que eu fazia ensino fundamental e médio, eu era um dos caras menos inteligentes da minha turma. Isso é um fato. Eu estudava com pessoas extremamente inteligentes. E pessoas que também, muitas vezes, não queriam nada com nada, mas tinha muita pessoa inteligente que se destacava na sala de aula, principalmente em matemática e português. E eu nunca fui bom nessas áreas. Só que a partir do momento que eu saí do ensino médio sem saber o que fazer e comecei a trabalhar e entendi que se eu não juntasse dinheiro eu ia me quebrar, foi aí que eu descobri que através da leitura eu conseguia aprender qualquer coisa que eu me dispusesse a aprender. E aí eu descobri que todos nós temos uma capacidade de aprender o que a gente quiser. E quanto mais cedo você aprender acerca disso, mais rápido você adquire o conhecimento, você adquire a sabedoria. Ok? Então, para você, independente da sua idade, comece o quanto antes. Comece o quanto antes. Independente se está com 10, com 20, com 30, com 50, 70, 80 anos.
Nunca é tarde para aprender. E o seu cérebro, ele só estagna a partir do momento que você fala: eu estou velho demais para aprender. Eu não consigo aprender. Eu não tenho capacidade. Pelo contrário, quebra isso. Você tem capacidade para aprender. Você consegue aprender acerca do assunto que você predispuser a aprender. Ok? Muito obrigado por você ter assistido nosso vídeo até aqui. Está inscrito no nosso canal, nossa comunidade está crescendo. Deus abençoe a sua vida. Deixa o like, comente, envie para os amigos e vai ser uma honra receber vocês no próximo vídeo. Ok? Tamo junto, lados.